Sua Bíblia, por gentileza, você que trouxe. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 12, e o versículo de número 26. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 12, versículo 26. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Ademir, nosso pastor Leandro também, pastor presidente, a sua esposa, toda a oportunidade que nos é dada esta noite, os músicos também que estavam aí abrilhantando este culto para a honra e para a glória do Senhor, e também a noiva do Cordeiro, a menina dos olhos de Deus, aquela que foi lavada e remida pelo sangue carmesim, que hoje está aqui, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, espera um pouquinho que eu vou também. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Como é bom estar neste lugar, como é bom estar na casa do Senhor, para engrandecer e glorificar o seu nome. Meus amados e queridos irmãos, bem sabemos que estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Os sinais que temos visto já nos levam a crer que em breve, e pode ser hoje, Jesus pode voltar. É a esperança da igreja. Jesus nos deixou esta promessa, a promessa de que Ele vai voltar. Em João capítulo 14, Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou vos preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejam vós também. A promessa que Ele vai voltar. E junto com esta promessa nos traz a esperança de que em breve Ele virá buscar uma igreja lavada e remida, uma igreja zelosa de boas obras, uma igreja que ama a sua palavra, uma igreja que renuncia às suas vontades para viver as vontades de Deus. Até porque os caminhos deles são mais altos, os seus planos são melhores. É por isso que muitas vezes nós somos frustrados. Muitas das vezes planejamos algo e não acontece como queremos, porque há uma vontade de Deus sobre a minha e a tua vida. E a Bíblia diz que a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena louvar e adorar a este Deus. Estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão já sem esperança. Muitas pessoas estão desanimadas, perdendo suas forças. Talvez por algum erro, alguma falha. Muitas pessoas no mundo, quando nós vamos evangelizar, já não têm esperança que algo possa acontecer na sua vida. Até porque o inimigo das nossas almas vive todos os dias jogando ao ouvido delas de que não tem mais jeito, de que a situação não vai mudar, que a sua família vai ser destinada ao fracasso e pronto, e acabou. E essas pessoas vão caminhando desgostosamente neste mundo, em um mundo onde jaz no maligno,
aonde as trevas se levantam para destruir a humanidade. Mas a Bíblia vai dizer, no livro de Jó, capítulo 14, o versículo 7, que há uma esperança para uma árvore que foi cortada. A Bíblia vai dizer, o próprio Jó vai escrever, que há esperança para uma árvore que foi cortada. E é bem verdade que nós estávamos cortados da presença de Deus, separados do nosso Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por conta do pecado, a árvore foi cortada, nós fomos cortados, por causa da desobediência a Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foram cortados da presença de Deus. Nós éramos como esta árvore cortada, uma árvore espinhosa, uma árvore que não dava fruto, uma árvore que o destino desta árvore que é cortada e não dá fruto, o destino é ser lançada no fogo e ser queimada. Esta é a grande verdade, meus irmãos. Mas Jó vai dizer que há esperança para uma árvore que foi cortada, porque ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará, e dará ramos como a planta. Esta árvore é o cheiro das águas, ainda que esteja envelhecida a sua raiz. Ainda, meus irmãos, que alguém esteja passando por um processo difícil na vida, aonde os seus pecados, as suas falhas, lhes levaram a crer que não tem como mais estar na presença de Deus. E muitos já perderam a esperança nos filhos, nos maridos, nas esposas. Casamentos estão muitas das vezes sendo destruídos. Mas esta noite o Senhor me trouxe aqui para dizer, ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança para os teus filhos, porque o cheiro das águas, Ele vai te renovar esta noite. O próprio Jesus Cristo disse, João capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós precisamos, meus irmãos, estar firme na presença do Senhor, porque sabemos que os dias são maus, e que o caminho é estreito, que a porta é apertada, mas há um Deus que está de olho em tudo e em todos, e vai te renovar esta noite, pois este ano e o ano que vem, que o pastor falou, é o ano do renovo, aonde você vai ser renovado pelo poder e autoridade do nome daquele que tem toda a honra e toda a glória, Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz que a igreja é santificada pelo lavar da água e purificada por meio da palavra. É por isso que é um momento tão grandioso e poderoso estar num culto, ouvindo a palavra do Senhor, porque esta palavra vai nos lavando, vai nos limpando, vai tirando tudo aquilo que não pertence a nós e nos santifica pelo poder da sua palavra. Lembra quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, dos discípulos, e Pedro disse, não, meus pés não, Senhor. Mas Jesus disse, eu não lavar, Pedro, você não tem parte no meu reino.
Pedro entendeu que é poderoso o lavar dos pés, porque é Jesus quem está lavando. E ele disse: se é para lavar e ter parte no teu reino, Senhor, lava meu corpo inteiro. Por isso esta noite eu te peço, em nome de Jesus, fale para o Senhor: lava-me, Senhor, esta noite, limpa-me, Senhor, esta noite, tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não te pertence, aquilo que ficou, Senhor, pelo caminho grudado em mim, coisas que não te satisfaz, mas que pelo poder da palavra de Deus esta noite, nós sairemos daqui limpos, purificados pelo sangue, pelo poder da palavra de Jesus. Jesus Cristo, Ele veio fazer uma grande obra, e em Mateus capítulo 9, a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus percorria as cidades e viu uma multidão e teve compaixão delas, porque elas andavam como ovelhas que não tinham pastor, desgarrados. Eles estavam errantes como ovelhas que não têm um pastor, vivendo nas suas próprias vontades, errando no seu dia a dia. Mas Jesus teve compaixão. Jesus teve compaixão de mim e de você. Éramos sim esta árvore cortada, como foi dito no início. O que nós merecíamos era o fogo eterno. Tínhamos perdido o contato com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que antes que o mundo fosse formado, antes que tudo fosse criado, Ele já havia estabelecido o Cordeiro já havia sido morto, porque era o escape para mim e para a tua vida, era o socorro para a minha e tua vida. Sabe quem é que vai resolver os meus e os teus problemas? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, porque para Deus não há nada impossível. Não há nada que Ele não possa fazer por mim e por você. Mas Ele viu uma grande seara. Ele viu um povo sedento. E Ele disse que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. São poucos os trabalhadores. E Ele disse mais: orai para que Deus envie, o dono da seara envie ceifeiros, trabalhadores, que vão colocar a mão no arado. Jesus está chamando trabalhadores esta noite. Chega de ficar intimidado. Chega de achar que você não pode. Jesus te capacita, mas Ele quer que você dê fruto e que esse fruto permaneça. Ele olha para os discípulos e disse: não foram vocês que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, para que vocês vão e deem fruto, e esse fruto permaneça. Você pode dar fruto. Você pode dar fruto através da tua vida. Vidas serão salvas, famílias transformadas, porque Deus está contigo. Mas as pessoas não entendiam. As pessoas muitas das vezes não entendiam o que Jesus estava pregando. A Bíblia diz que em Lucas capítulo 4, diz que Jesus Cristo chegou numa sinagoga. E quando Ele chega na sinagoga, Ele recebe uma oportunidade. Ele abre a palavra e abre no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, ele vai ler que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregoar, para curar os cegos, curar os enfermos, pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele falou, mas ninguém deu ouvido. O texto diz que rangeram os dentes com Jesus,
ficaram bravos a ponto de querer lançá-lo ele de morro abaixo. Jesus Cristo se levanta, passa no meio deles e vai embora. Por que não conseguiram matá-lo? Por que não destruíram Jesus? Porque ainda não era chegada a hora. Porque havia uma missão na vida de Jesus. E eles não entenderam, mas quando Jesus saiu, ele estava dizendo que ele tem poder para transformar, para curar, está sobre ele a solução para pôr em liberdade o cativo, mas não entenderam. Mas quando ele saiu dali, entrando em uma sinagoga em Cafarnaum, a Bíblia diz que havia um homem endemoniado, possesso. Ele chegou e disse: sai dele, e o demônio saiu, e o pessoal olhou para ele apavorado: que homem é esse que dá uma ordem e os demônios vão embora? É porque eles não conheciam que o poder de Deus estava sobre Jesus e que ele é o próprio Senhor. Saindo dali, ele passa em Jericó. Bartimeu descobre que Jesus vai passar e começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Jesus vem e Davi está o cego, porque a palavra de Deus é verdadeira. Ele disse: está sobre mim o poder para pôr em liberdade o cativo. Está sobre mim o poder para pôr em liberdade, curar os cegos. E aquele cego foi curado. A Bíblia diz que Jesus vai entrar em Gadara. E entrando em Gadara, colocando os pés na areia, o texto diz que os demônios trazem aquele homem que estava possesso por legiões, sendo destruídos, estava morando nos cemitérios, nos sepulcros, vivendo uma vida totalmente horrível, perturbada, se destruindo, riscando o seu corpo, tentando acabar com a sua própria vida, porque já não aguentava mais aquele tanto de demônio atrapalhando a sua vida. Mas Jesus Cristo chegou, e quando Jesus Cristo chegou, com poder e autoridade, os demônios se caem de joelho e diz: o que temo eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Sabe o que é isso? Autoridade, poder no nome de Jesus. É por isso que em um culto como esse, se alguém chegou aqui preso, destruído por dentro, achando que não tem mais jeito, Jesus é a tua esperança esta noite. Aquele homem foi liberto. Muitas vezes tentaram destruir Jesus, mas ainda não é chegada a hora. Mas o texto que nós lemos, meus irmãos, vai falar que Jesus disse que aquele que o serve, siga-o, porque aonde estiver ele vai estar também. Porque se alguém o servir, o Pai o honrará. Jesus agora está trazendo os discípulos para o serviço. Ele já falou que a seara é grande. Ele já mostrou com seu poder e autoridade que ele pode sim todas as coisas. Que nem a morte tem poder sobre ele. Ele mesmo disse: eu dou a minha vida, porque eu sei que eu posso tomá-la de volta. Ele tem poder, meus irmãos. Só que agora ele quer trazer os discípulos para o serviço. E os discípulos estão sem entender. Os gregos querem ver Jesus. As pessoas querem conhecer esse Jesus. Mas ele vai falar sobre o serviço. Porque ninguém perde, meus irmãos, por servir Jesus. Você não perde por estar aqui servindo a Jesus. E todas as vezes que Jesus te pedir algo emprestado, Ele não vai devolver do mesmo jeito. Ele sempre vai te devolver melhor. Por isso, entrega a tua vida hoje ao Senhor. Entrega a tua alma de corpo e alma e espírito esta noite. Porque lá fora tem muitas distrações, tirando muito crente da presença de Deus. O próprio Jesus Cristo, que será salvo aquele que perseverar até o fim.
aquele que permanecer. Você pode olhar para o seu lado, ver pessoas novas que chegaram, e nós se alegramos com isso, mas também olhamos para o nosso lado, e vemos pessoas, e vemos lugares que antes tinham pessoas que estavam conosco, glorificando, exaltando, adorando ao Senhor, mas não conseguiram permanecer, por alguma circunstância, por alguma situação, por algo que aconteceu, não permaneceram na presença de Deus, e saíram para fora, e não voltaram mais. Mas eu quero que você olhe para o crente que está ao seu lado e diga com toda a autoridade: você é vencedor. Você é vencedora, porque você ainda está aqui. Você ainda está aqui, perseverando como igreja, crendo em Jesus como igreja, passando altos e baixos, mas como igreja, você não larga a mão do arado, você não deixa Jesus por nada. Por quê? Porque não há um outro lugar melhor se estar, a não ser na presença de Deus. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. A Bíblia diz que Zacarias, meus irmãos, ele era avançado em idade. Ele estava já avançado em idades, mas o texto diz que ele não deixava de ir servir na casa de Deus. O seu sonho era ter filho, mas ele já era tão avançado em idade que era impossível aos seus olhos. Mas ele em nenhum momento, por causa do seu querer, da sua vontade, deixou de adorar a Deus, a ponto de Deus testemunhar dele, que eles eram fiéis, que eles se desviavam do mal. E eles continuando servindo, Zacarias indo para o templo, adorando, fazendo serviço a Deus. E é isso que nós fizemos. Viemos para a casa do Senhor, adorando, exaltando, trabalhando, servindo, vivendo em comunhão, porque Ele merece a honra e a glória. E nós vamos vencendo de fé em fé, de glória em glória, vamos avançando. E muitas das vezes nós olhamos, mas nada acontece na minha vida. Queria tantas bênçãos, queria tantos milagres. Quem é que não tem planos e projetos aqui? Todos nós queremos algo do Senhor. Mas para servir a Deus não podemos barganhar. Eu não posso servir a Deus pedindo algo em troca. Eu tenho que servir a Deus. Ainda que não aconteça aquilo que eu quero, eu preciso ainda estar constantemente com o Senhor. Foi o que Zacarias fez. Mas Deus que está vendo, Ele não deixa ninguém. Ele não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que Zacarias recebeu uma revelação, ainda avançado em idades, ainda que parecia impossível. Zacarias recebeu da parte de Deus um mensageiro que disse: Zacarias, não temas, porque tua mulher vai ter um filho, e o nome dele será João, e será uma bênção. Sabe o que é isso? Serviço, honra. É Deus quem vai te honrar. Porque tem gente que é frustrado. Às vezes ninguém apertou sua mão, ou não te elogiou, e diz: não prego mais, não faço mais, não trabalho mais, não vou mais para a igreja. Mas você tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que foi pendurado em um madeiro, derramou o seu sangue carmesim para te purificar, para te transformar, para te atrair para a sua presença. E um dia, a honra vai chegar para mim e para você. Que honra é essa? No tribunal de Cristo. Porque um dia nós vamos subir. Essa é a esperança. Então não deixe que
as diversidades desta vida, impeça o teu serviço a Deus. Continue jejuando. A Bíblia diz que quem serve a Jesus, aquele que perde nesta terra servindo a Jesus, ganha no reino de Deus. Quantas as vezes você perde o sono estudando uma palavra, se preparando, orando por alguém? Quantas das vezes você perde até alguns quilos jejuando, às vezes preocupado, mas de joelho no chão, orando e clamando, intercedendo pelo teu filho que está longe, pela tua família, pelos contratempos do serviço que você não quer perder, porque tem que trazer o sustento para casa. São tantas coisas que vêm sobre nós, mas Deus te renova esta noite. Deus traz o renovo para você esta noite, porque você é uma geração eleita, você é um povo adquirido, você é nação santa do Senhor, geração eleita. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. A honra vem dele. Muitas das vezes o homem que é falho pode não te enxergar, pode não enxergar o teu serviço e até passar despercebido, porque somos humanos. Mas Ele é Espírito, Ele é verdade, e os olhos dele estão em todos os lugares. Não há quem possa enganar a Deus, não há quem possa barganhar com Deus, não há quem possa enganar ao Senhor. Por isso adore em espírito e em verdade. É por isso que Jesus disse: o meu Pai está à procura, Ele está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que se entrega por inteiro, e que não tem medo de dizer: eu sirvo a Jesus. Quantas pessoas que às vezes, onde eu trabalho, eu vou dar a paz do Senhor, viram a cara. Pessoas que têm vergonha de expressar a sua fé. Só que isso não pode me fazer desanimar, porque Jesus tem que estar aqui em mim. A salvação é individual, meu irmão. Nós servimos a um Deus poderoso, e se Ele voltar hoje, como está a minha e a tua vida? Por isso esta noite, Jesus nos traz a um renovo, Jesus nos traz a uma oportunidade de fazer tudo de novo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Em Isaías capítulo 54, versículo 17 diz: que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, que toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu vai condená-la. Porque esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. O próprio Senhor defende o seu servo fiel. Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos, dizendo: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre esses 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus sempre honrará e recompensará o seu servo. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele disse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está voltando,
Eu lembro, meus irmãos, e eu sempre gosto de falar isso. Quando eu fecho os meus olhos, eu imagino em um tempo que eu estava no meio do mato, perdido, viciado em drogas. Tudo que eu queria era morrer, perder minha vida, porque eu estava cansado de envergonhar a minha mãe, de não poder dar exemplo para ninguém, e que tudo que eu tinha estava se perdendo. Quando eu olhei para mim, eu desejava a morte. Muitos morreram ao meu lado, às vezes na rua, perdidos, andando sem destino. Só Deus sabe o que eu enfrentei. Ninguém que nunca passou por isso jamais poderá medir o que é passar pela rua, viver sem esperança, triste por poder não dar exemplo para a família. Mas eu descobri que ainda há esperança. Eu descobri que eu posso ser renovado. Eu descobri que mesmo cortado, com a raiz seca, ao cheiro das águas, aos pés de Jesus, eu posso florescer e dar muitos frutos. Eu posso servir a Deus. E Ele transformou a minha vida. Hoje tenho esposa, hoje tenho meus filhos, hoje tenho minha casa, hoje tenho ministério. E pela bondade e misericórdia do Senhor, estamos aqui ministrando a poderosa palavra do Senhor. Sabe o que é isso? É só Deus quem faz isso. Ele tira do pó, Ele arranca das trevas, porque está sobre Ele o poder para pôr em liberdade o cativo. E esta noite eu quero que você juntamente comigo nos unamos em fé e comecemos a orar. Porque esta é a noite onde Jesus vai te renovar. Jesus vai renovar as tuas forças, irmão. Jesus vai te dar graça para vencer. Ao cheiro das águas, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, estamos aqui, meu Deus, somente pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Senhor, sabemos, meu Pai, que o teu Espírito Santo é real neste lugar. Senhor, que as vidas que chegaram aqui, meu Deus, cada um com seu problema, cada um com sua situação, cada um que está sentindo no seu coração a dor, quem sabe um sofrimento, mas que esta noite, Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor renove a cada um, Senhor. Que cada coração quebrantado esta noite seja tomado, Senhor, pela tua glória. Isaías teve a visão e viu que toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. E que este lugar também está cheio da tua glória. Esta aqui é a tua casa, Senhor. Aleluia. Nós somos, Senhor, unidos uma igreja, Pai. Nós somos um corpo, Pai, e o Senhor é o cabeça. Vai arrancando, Senhor, todo mal, todo pensamento negativo, Senhor, todas as enfermidades, meu Pai, e que pelo poder e autoridade do nome de Jesus, todos aqueles que trabalham, Senhor, no individual, na evangelização, que trabalham, Senhor, na tua casa, Senhor, no teu ministério, Senhor, todos aqueles que se esforçam, meu Deus, para ministrar a tua palavra, Senhor, para evangelizar, meu Pai, que o Senhor dê graça esta noite, que o Senhor renove, meu Pai, ao renovo de Deus esta noite. Receba de Deus renovo esta noite, receba do Senhor uma nova oportunidade. Diga para você mesmo: dessa vez vai ser diferente. Ele é o único que pode renovar a tua vida.
é o único que pode te dar um ano novo. O ano está acabando, irmão. Muitos amigos, irmãos, parentes nossos já partiram para a glória. Nós estamos aqui ainda. Não sabemos o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Mas enquanto estamos aqui, nós queremos renovar a aliança, Pai. Queremos continuar aos teus pés e te pedindo, Pai, não nos deixe caminhar sozinho. Não nos deixe, Senhor, em um momento se distrair, mas nos renova esta noite. Batiza com teu Espírito Santo. Jesus em breve voltará à igreja.